Último dia do mês de janeiro, a batalha continua. O confronto entre bears e bulls está ao rubro. Nós vamos ter esta semana, não se esqueçam, dados importantes, nomeadamente a definição da taxa de juro por parte do Fed. A realidade é que nós não estamos à espera de grandes alterações, ou seja, o plano é uma subida de 0,25 e é isso que o mercado está a precificar. Surpresa seria aumentar 50 pontos. Portanto, estejam atentos também à questão da inflação na Europa. Hoje saíram dados não só do PIB, começam a sair dados interessantes, como Espanha, que parece que também está a entrar em quebra. Nós já estamos a contar com este tipo de movimento, por isso é que eu vos digo, cuidado, atentos, mas não deixem de participar no mercado. Nos Estados Unidos, o dado positivo que saiu hoje foi a questão do índice do custo do emprego, que continua a baixar e teve uma baixa abaixo da previsão. O mês anterior tinha sido 1,2%, agora foi 1%. Portanto, as coisas continuam do lado dos que estão a acreditar que o fundo está feito. A partir de agora, o Fed vai ter que começar a parar com o aumento das taxas de juro e 2023 será o ano em que fazem o pivô. Quanto a algo que eu queria vos chamar a atenção, vou ter que fazer refresh pelos vistos. Queria vos chamar a atenção é que, apesar de eu continuar a dizer, eu estou confiante, mas temos que prestar atenção àquilo que os bears dizem. Porquê? Este Alf, ele está a começar a ficar conhecido, de certa forma, mas é um bear. Eu creio que ele é italiano ou algo assim, mas ele é um bear. É um bear, disso não há discussão, e o engraçado é que estão a ficar sem grandes argumentos para as coisas começarem a descer. Porquê? Porque mediante este novos dados, né, de os salários terem aumentado apenas 1%, e que ele faz aqui a referência a dizer que é o aumento mais pequeno para o trimestre, no caso até é quarto trimestre, desde o segundo trimestre de 2021. A grande questão é que ele diz que a inflação está a cair, os salários estão a diminuir, que não é bem a realidade, isto é manipulação. Os salários não estão a diminuir, estão a aumentar é menos. E o ritmo de contratação que está a baixar, que também não é verdade porque o desemprego per se não está a aumentar. Mas a questão é, os argumentos começam a desaparecer. E não se esqueçam, o mercado já está a precificar uma recessão. Uma recessão leve, mas está a precificar uma recessão. Claro, as coisas podem mudar, por isso mantenham as coisas em atenção e caso queiram, não se esqueçam, na descrição tem o link para o Discord, entrem, nós vamos partilhando aquilo que temos para partilhar. O PSI tem estado mais ativo, de certa forma, o Felipe, o Helder, todos eles partilham, quer dizer, o último foi o Felipe que andou aqui a partilhar vamos lá ver, análises por parte da Borja on Stocks, em que fez uma análise mais fundamental, digamos assim, e também mistura uma análise técnica e afins. Portanto, entrem, partilhem e vamos continuar com a nossa análise. Em termos de movimentos, hoje as coisas estiveram negativas, na maior parte das cotadas. A única que esteve, pelo menos essa é a ideia que eu tenho, é que foi, aliás, eram só duas, Mota-Engil e BCP. BCP subiu mais, o volume até bastante interessante, 120 milhões, muito interessante. Tudo o resto esteve bastante negativo, principalmente as renováveis, elas continuam, né, as elétricas continuam a dar, quer dizer,
Elas continuam a dar sinal bear. É tão simples quanto isso. Tudo o resto, as mexidas foram muito pequeninas para terem relevo, ou as subidas. Olhando para Estados Unidos, isto foi ontem. Ontem o fecho foi terrível, não é? Estava estava eu a fazer a análise, a dizer, olha, perdi a descida da Rivian, agora isto deve estabilizar e deve inverter. Espera aí que vais cair mais 50 cêntimos. Não foi fácil ontem, mas hoje o Consumer Cyclical é que está a dominar as subidas, as defensivas estão cá em baixo, juntamente com as finanças, apesar de estarem ligeiramente positivas. Hoje tivemos também earnings, eu creio que, quer dizer, de relevo, a Caterpillar falhou completamente. Não sei se foi por via de aumento dos custos, mas de relevo, a GM surpreendeu-me. Pelo menos a mim surpreendeu-me. Não sei qual é a vossa opinião, mas a performance da GM o ano passado foi lastimável, porque basicamente eles não estavam a conseguir produzir carros, é tipo Ford, não é questão de serem os elétricos, porque os elétricos eles não produzem nada. Por muito que, e não se esqueçam, a GM é 5 vezes maior ou 4 vezes maior do que a Ford. A grande questão é, eles não conseguiam produzir carros porque basicamente lhes faltavam os chips. A grande questão é que eles surpreenderam com os earnings que apresentaram e mesmo as vendas. Eu cheguei a vê-la, ela esteve a subir 8%. A Exxon, dentro daquilo que estávamos à espera, ou seja, lucros brutais. Enfim, vamos ver se mantém este tipo de ritmo, porque por muito que nós pensemos que o petróleo não vai ser consumido, a realidade é esta: o petróleo vai ser sempre consumido. As grandes quantidades que são consumidas ao longo do tempo por parte de, vamos dizer, consumidores, não é? Para o transporte, isso é que vai ter uma grande redução. Tudo o resto, não. A realidade é que o petróleo pode ficar barato ao ponto de, por exemplo, ser usado para produzir energia. Hoje em dia já é no processo de produção de baterias, digamos assim, ou seja, existe um consumo sempre estável e constante, mínimo, digamos assim, mas a realidade é esta: o petróleo pode subir, pode baixar. Esse é o mercado. As petrolíferas, como é óbvio, jogam com isso. Tanto que hoje saíram os dados, creio que foi por parte da OPEP, e a produção de petróleo, aqui diz que é do Congo, ok, mas a produção de petróleo, eu vi basicamente no Twitter, a dizerem que a produção de petróleo a Arábia Saudita tem estado a baixar. Vocês veem, a diferença não é muita, mas ela tem estado a baixar. E é assim que se mantém os preços mais elevados. De resto, não se esqueçam, dentro da apresentação de resultados, hoje vamos ter AMD e Snap. As dos chips, já tivemos a Intel que apresentou, apesar que a Intel está... Quer dizer, eles têm um plano interessante se realmente tiver um desenvolvimento esperado. Mas com a Intel nunca se sabe. No entanto, a AMD é daquelas que mais sofre com o consumo, ou seja, com os PCs, os laptops, enfim, tem uma grande exposição e esse setor tem estado em queda. A Intel é prova disso. De resto, vamos ter a Snap e creio que amanhã vamos ter mais um dia daqueles brutais, principalmente com a meta, não é? Para quem a tem. De resto, para finalizar só esta parte, vamos fazer aqui um refresh. Em termos de options, o dia 2 não é assim tão relevante, afinal de contas é uma terça-feira, mas 30 mil é uma quantidade interessante. Nós estamos basicamente nos 4 mil e já agora deixem-me confirmar aqui, 4.041, ou seja, nós estamos aqui assim, basicamente, e é por aqui que devemos terminar o dia. Amanhã
quarta-feira a quantidade para já é menor e vocês estão a ver a amplitude, não é? Tão simples quanto isto. Isto vai ser a amplitude para romper. E depois para sexta-feira as coisas também continuam para já estáveis. Olhando então, bom, isto aqui são os futuros, né? Andávamos a cair, rompeu a linha de tendência, podia ser um fake out, atenção, podia ter sido um fake out. Na abertura parecia ser um fake out, tal como aconteceu aqui, mas as coisas lá se aguentaram e subiu. No entanto, análise, um dia. Olhando então agora para o nosso PSI, tivemos negativos, rompemos esta linha deste triângulo, já tínhamos rompido de certa forma ontem, porque não se esqueçam, eu estou a usar as caudas, mas se eu fosse a usar os fechos, seria isto aqui assim, não é? Mas rompemos o triângulo, acabamos por tentar voltar para cima, estamos nesta zona defensiva. Eu não considero este movimento extremamente bearish. No entanto, eu quero, vamos apagar isto, eu quero ressaltar isto. Não se esqueçam, as correções por norma são A, B, C. Certo? Por norma, não quer dizer que aconteça sempre. Perdemos um pivô. Este pivô perdemos. Não fechámos abaixo, que é positivo, mas este pivô nós perdemos. Por isso, muita atenção. Como é óbvio, nem todas as cotadas implica que todas as cotadas vão cair. A Espanha, creio que saíram dados quaisquer sobre a inflação, sobre o PIB. Continua a aguentar cá em cima. CAC a mesma história, DAX a mesma história, ou seja, apesar das notícias estarem a pintar um cenário de descalabro, a Bolsa não quer saber. Para já aquilo que estão a fazer é uma lateralização e não se esqueçam, não quer saber neste período, porque isto pode ser, estas lateralizações servem para duas coisas, por isso é que nós temos aqui as duas setas, não é? Distribuição ou acumulação, não serve para mais nada. Acumulação, porque acabámos por subir, não é? Agora, se procurarmos aqui uma zona, não é? Tipo distribuição para depois cair. E é isto que vocês têm que ter em conta. De resto, as coisas estão a fluir. Vocês olham para o Standard & Poor's, é praticamente a mesma coisa. Hoje fizemos um ligeiro gap up e acabamos a subir. Continuamos a responder à Moving Average, é isso que interessa para hoje. Para já é uma inside bar e é um bounce. É assim que nós temos de tratar as coisas. QQQ, mesma história. Russell, praticamente o mesmo. O Russell é daquelas coisas mais interessantes, porque o Russell rompeu estes pivôs, mas depois não arrancou. E neste momento conseguiu, se fechasse assim, fechar acima deste. Portanto, para já o Russell, as small caps querem dar bons sinais, mas não estão a ir, que é a parte que eu acho que é mais interessante. Olhando para a VIX, há muita gente a dizer que a VIX vai fazer em breve um movimento. É expectável, não é? Nós desenhámos isto assim, vemos que vai chegar a uma altura que a VIX vai mexer. Quando? Nós não sabemos. Hoje, pela forma como ela abriu, estavam a dizer que era hoje que ela vinha cá para cima. Pode ser amanhã. Tão simples quanto isso. Portanto, muita atenção, muito cuidado. Não é a altura, como é que eu ia dizer? Hoje não é a altura para vocês fazerem posições longas. Hoje é a altura, ou até mesmo ontem, se preferirem, apesar que eu discordo com entradas quando se está a cair, nós devemos entrar quando as coisas estabilizam, mas é a altura para nós nos posicionarmos para fazer um swing, para fazer uma entrada e gerir no próprio dia ou no dia a seguir, ou seja, meter stops apertados, porque a realidade é esta. Com aquilo que o Powell pode falar, vai mexer o mercado. E depois quinta e sexta-feira serão dias também de grande volatilidade. Petróleo veio à zona defensiva, não é? E está a fazer um bounce. Para já é isto, mas a realidade é esta. O expectável é quando vem aqui que faça bounce. Neste dia não fez, certo? No dia a seguir continua a cair.
agora está a fazer. Será que estamos a fazer o tal mínimo mais elevado para romper de vez esta resistência? Possivelmente. Para já, aquilo que nós temos que estar atentos é a isto, certo? Mais coisa, menos coisa. Há quem use, por exemplo, assim, certo? Mas vamos fazer assim, só para servir-nos de alerta. Para já, é isto que nós estamos a fazer. Estamos a fazer um canal ascendente pelo que deixem-se desenvolver. Fechamos abaixo da moving average, é um facto, mas é petróleo, não é? É mais manipulado que sei lá o quê. O dólar está a reagir em alta, nem sei porquê. É porque a realidade é... nós já sabemos que o euro vai ter um aumento da taxa de juros superior aos Estados Unidos. Eu não estou a perceber porque é que o dólar está tão forte. Mas para já está forte. Em queda, mas forte. Porquê? Porque está-se a estabilizar. De resto, passando então agora para as cotadas. Greenvolt continua naquele ponto, né? Quanto mais longe estivermos dela, melhor. Agora, quanto mais longe estivermos dela, melhor. Está quase na parte inferior. Para já temos um higher low, mas a grande questão é a amplitude dela é grande, não se esqueçam. Eu expliquei isso ontem. O vídeo de ontem vai ser exatamente igual ao de hoje. Existe este potencial. Agora, não se esqueçam. Usem stops apertados, porque se este é o potencial, se entrassem nos 7,62, também tem um outro potencial que é este é o da descida para uma zona de suporte. Isto depois vira tudo zona de suporte, certo? A questão é, se usarem stops apertadas, ok. Mesmo sabendo que o suporte está a 1% de distância. Mas têm que usar stops apertados. De resto, para já, está a fazer nada. EDP Renováveis, a mesma coisa. Fez um novo mínimo, continua a estar cá em baixo, está nesta zona mais defensiva, mas não mexe. A EDP já está a furar os 38%, parece querer indicar vir aos 50%, mas eu volto a recordar, esta zona toda aqui é uma zona de suporte, de resistência. Hoje pode ter sido o último dia que elas caíram, como pode ser o princípio do fim, como diz o outro. Para já, o nosso desenho mantém-se. BCP continua a ir, não é? Está quase a atingir o máximo anterior. A parte boa, e eu volto-vos a dizer e a insistir nisto, a parte boa de olharmos para estes retracements é ver como é que os RSIs ficam. Como é óbvio, o RSI está muito mais baixo do que estava neste dia, né? Vocês veem aqui, neste dia estava cá em cima. O que é que isto começa a criar? Se o BCP amanhã vier aqui para cima, que isto é tudo uma resistência, não se esqueçam. Vai haver muita gente a acreditar que vamos lá para cima e não vamos. Porquê? Bollinger Band, resistência, RSI começa a criar uma divergência, como é óbvio. Isto tem pouco significado no sentido em que as divergências são corrigidas com movimentos bruscos e esse movimento brusco pode ser para o upside. No entanto, é aquilo que eu vos digo, a maior parte das vezes, ou seja, existe uma maior probabilidade das correções serem para baixo. Para já, está no bom caminho. Se olharmos só para a ação de preço, está no bom caminho. Este resto daqui, que isto já está feito, não é? Para já está no bom caminho. Agora vejam onde é que estão a grande resistência e decidam se querem ficar para ver uma resistência aqui ou um breakout. A opção é de vocês. Para já, muito positiva. E quem estava com medo aqui, eu espero que estejam a preparar a venda pelo menos de uma parte daquilo que têm, para ficarem mais descansados, né? A Galp fez um novo mínimo, perdeu pivôs e depois recuperou. Nós já sabemos que a Galp vai apresentar bons resultados. Disso, eu creio que não vai haver dúvidas. Só se eles arranjarem algum arranjinho para não pagar os impostos, né? Tipo a EDP que vai registar imparidades numa possibilidade de não revelação de um contrato de uma central de carvão no Brasil. Mas a questão é, para já em termos técnicos, o que nós vemos é rompeu a tendência de subida, rompeu os pivôs, mas fechou acima. Houve logo pressão de compra. A uma hora
provavelmente ainda estamos abaixo da moving average. A 1 hora as coisas continuam bearish, né? Se nós quisermos desenhar uma linha de tendência a 1 hora, nós vemos as coisas continuam bearish, continuamos a fazer um canal descendente. Também estamos quase aqui a fazer um double bottom, né? Se eu desenhar e colocar aqui, qual é o mínimo mais relevante? É este aqui. É quase um double bottom, certo? Vamos acompanhar. Forte resistência nesta zona. De resto, fiquem bullish quando começar a vir aqui para cima. Mas é aquilo que eu digo para todas, não é por ser a Galp. Quando chega a esta zona, a esta fase, nós posicionarmos é um pouco arriscado demais, porque os triângulos, não é? Eles rompem para um lado ou para o outro. Este é mais bearish do que bullish, por ter uma inclinação mais para cima, não é? No entanto, eles valem o que valem. Viemos a uma zona defensiva, fizemos bounce, agora temos que aguardar para ver o que é que vai acontecer. A nós, continuar a batalhar aqui com esta zona, aguardar, esperar, sei lá. Ela não mexe assim tanto, né? Da zona de suporte até à próxima zona de resistência são 2,82. Hoje mexeu 0,5%. Continua na resistência. Vamos ver o que é que faz. Para já, está a desenhar. Eu volto a chamar a atenção, não é? Para já. E este não seria o neckline seria um pouco enviesado, por isso é que eu digo, os desenhos valem o que valem, este é forçado, mas ombro esquerdo, cabeça, e agora está a desenhar o ombro direito, possivelmente. Como pode também estar a desenhar o que é o próximo trambolhão cá para baixo. Mas é isto que nós estamos aqui a ver, né? Tínhamos aqui uma situação parecida, mas depois começou a quebrar. Há quem olhe o longo prazo, né? Há quem olhe o curto prazo. Neste momento é isto que nós temos. Estamos a fazer aqui uma zona de suporte, pode ser distribuição, pode ser acumulação, os resultados é só lá para março, portanto ainda tem tempo para definir o movimento. Quanto aos CTTs, hoje nem sequer tentou, né? Que é uma pena. Mas é a mesma coisa que a nós, né? Está ali empancada. Vamos ver o que é que ela faz. Está ali empancada. O ideal seria vir aqui para apanhar balanço. Não querendo vir aqui, o desenho continua em voga, ou seja, quem preferir tem aqui o cup and handle, ou seja, a caneca e a pega. Quem preferir tem o ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Escolham aquilo que vocês acharem que se adequa mais ao vosso perfil. Os desenhos vão dar ao mesmo. Porquê? Porque tanto num como no outro usa-se a distância entre a linha do neckline ou do topo da chávena e da pega e transporta-se para aqui e viríamos para aqui, para esta zona de resistência. Vale o que vale, é o que é. Para já, em termos de Fibonacci, as coisas também elas simplesmente estão a ir. Se usar o retracement da queda, nós estamos no Golden Pocket. O que normalmente indica o quê? Indica que a partir de agora temos que estar muito, muito atentos. Se usar da extensão, aquilo que nos diz é estamos no GP e o potencial realmente é vir aqui para a zona dos 4. E isto seria só a onda 3, vejam só. Portanto, vale o que vale. Passar à próxima, Jerónimo Martins, continuamos aqui, não mexe, rejeição da Moving Average ontem, estamos na zona de suporte, se amanhã não romper, especialmente este pivô é importantíssimo, mesmo tendo aqui esta zona toda de suporte dos 19,48, tenham isso em conta, mas para já não está naquela fase de vamos entrar a pé juntos, está naquela fase de vamos aguardar para ver o que acontece. Sonai, mesma coisa. Elas estão praticamente todas com o mesmo tipo de desenho, com o mesmo tipo, pelo menos, de indicação. Os últimos 4 dias têm sido dias de que não há movimento. Elas não mexem. Nós olhamos aqui para a Altri, novo mínimo, continua em queda,
Não caiu nada hoje, fez uma doji, indecisão, mas vejam a zona que nós temos agora para, esquecendo este pivô, né? Mas daqui até aqui são 3,6%. E é isto que nós estamos sujeitos quando fazemos aqui um investimento, que é vir aqui, resistência de preço, resistência da moving average e depois cair. Por isso, para já, eu não ficaria muito atento à Altri. O mesmo acontece praticamente com a Navigator, né? Apesar de estar a fazer um bom suporte, continuamos abaixo da moving average, está a fazer quase que uma bull flag. Há quem lhe queira chamar também um triângulo, não é? Em que temos aqui a parte reta e ou seja, a base do triângulo, e aqui tínhamos a tal diagonal. Vamos ver. Para já é o terceiro dia a fazer inside bars. A Mota-Engil fechou a gap. A notícia já foi concretizada, não é verdade? As eleições já foram feitas. Ela continua em blue skies, continua a querer subir. Esta zona onde ela está ainda não picou este máximo, para não. Vamos fazer assim. O máximo aqui foi 1,75 e o máximo hoje foi 1,72. Portanto, ainda não rompeu este máximo. É aqui que encontra resistência. A resistência mais forte está nos 1,80. Vamos ver se ela continua lá. Mas como a notícia já está, né? aquela analogia do comprar no rumor, vender na notícia, podemos estar nessa situação. Não se esqueçam, esta distância daqui a aqui é enorme. O melhor exemplo, só para vocês abrirem a pestana, o melhor exemplo é este. Vamos lá. Vamos ver a louca da Lúcida. Eu ainda não olho para ela hoje. Está aqui a ir 1%. Agora vejo. A louca da Lúcia. Ela puxou aqui. Certo? A grande questão é, até à moving average são 24%. E coincide com esta zona toda de defesa. Isto é o mais lógico que vai acontecer. É o mais lógico. Eu sou honesto. Eu já tive a olhar para ela e dizer assim, ó, eu vou puxar o gatilho. Era hoje que eu ia para puxar o gatilho. Eu vou puxar o gatilho. Mas tem sempre a adiar, sempre a adiar. Tem esta zona defensiva, não é? Mas daqui até à zona de suporte são 10%. Vamos ver o que é que isto vai dar. Para já esta subida foi fora do comum. Vamos ver o que é que acontece. Mas a grande questão é, todas aquelas estão muito afastadas das moving average, elas quando caem, caem. Tipo, a Tesla ontem caiu 6%, hoje está a recuperar, sim, mas caiu 6%. Havia muito mais para cair, né? Deste máximo está aqui, que nem é o máximo, é o fecho, até a moving average são 15%. E é isto que vocês têm que olhar. Vocês, quando estão extremamente positivos, vocês têm que olhar onde é que está a moving average. Se estou muito distante, vale a pena fazer uma entrada, não é? Vale a pena? Vale a pena reforçar? Ou vale a pena baixar a minha exposição um pouco, fazer alguns lucros e depois ver o que é que acontece? É um facto que neste dia ela acabou por subir 11% e quem fizesse isso teria deixado muito em cima da mesa. Eu não ponho isso em causa, mas também temos várias situações em que as coisas dizem adeus, não é? E ela sempre que se afasta muito, ou todas as cotadas que se afastam muito da moving average, elas acabam por cá voltar. Não é garantido que vão cair, mas elas acabam por voltar cá. Para já, é só essa a informação que eu tenho para vos dar relativamente à Mota-Engil. Quanto à REN, está a teimar em não furar o pivô para ficar bearish, continua a lateralizar. Vamos ver o que é que vai dar. Estados Unidos, uma visita rápida aqui. Vamos ver aqui o Standard & Poor's. Vamos colocar a 1 hora. Para já as coisas está a tentar. Rompeu a moving average, que é bastante positivo. Tem uma gap para fechar em cima. Acredito que vai fechar a gap até amanhã. Que é para depois deixar as coisas todas neutras, né? Se amanhã fechar aqui assim a gap e depois o Paulo começar a falar, tanto pode ir para baixo como para cima. QQQs, mesma história. Russell, ou seja, o Russell por acaso não. O Russell fez gap up e foi lá para cima. Ou seja, as small caps estão com boas perspectivas. Mas Meta teve um upgrade, uma casa qualquer, já não me recordo o nome, iniciou com
coverage ou fez um upgrade para buy a $200. $200 nesta altura do campeonato é bastante. É bastante. Porquê? Vai ter uma resistência já aqui, nos 155. Depois vai ter outra aqui, nos 173. Depois outra nos 180. Até aos 200, falta muito. Mas as coisas estão-se a desenrolar. Portanto, vamos deixá-la subir ou descer. Porque também pode acontecer isso. A AMD, ela está com atraso face à Nvidia. Mas o desenho acaba por ser o mesmo, né? Desenhar aqui um ombro esquerdo, como é óbvio, dissimulado. Porquê? Porque a realidade é esta. Eu já vi vários tipos de desenhos, tipo este, em que estamos aqui a fazer um triângulo, né? Já vi o outro desenho que é ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e aí está a desenhar, porque bateria, de certa forma, com o desenho aqui da Nvidia. A realidade é que aquilo que nos interessa é isto. Face aos máximos, vamos lá meter aqui os máximos, vai a olho. Face aos máximos, esta está com 44% de queda. A AMD está com 54%. Ou seja, existe uma diferença. Existe uma diferença. Essa diferença é relevante de certa forma. Algo que quando nós fazemos aqui as análises, usando aqui as linhas de tendência, ver quando é que rompe e não rompe e afins, algo que é importante vocês terem em conta é isto. Rompeu, mas não fechou, bateu, e estamos por cá. Para já não temos aquele sinal extremamente bullish. Esperem pelos 79, 80 e aí sim começa-se a posicionar para longo prazo. Para já, hoje está a subir 2,4%, mas continua a ser aquela que está aqui nesta zona de confusão. A Nvidia está bullish, é outro exemplo, né, da questão de estarmos muito afastados das moving averages, está na zona de suporte, no neckline. Amanhã será outro dia, como diz o outro. A Sophie, ela chegou a estar negativa, voltou para cima. A maior parte delas, a abertura nos primeiros 5, 10 minutos não foi assim nada especial e depois de repente começaram todas a cair. Mas para já está a fazer aqui assim uma pausa. Eu praticamente vou ter um lote positivo quando ela chegar aos 6,80. Como ela já teve aqui nos 7. Mas enfim, a Farm é outra, chegou a estar negativa, vejam, perdeu o mínimo de ontem, não é? Não se esqueçam que estamos a 1 hora. E a grande questão é esta, do mínimo de ontem para o mínimo de hoje, foi só 1,5%. Isso é indesmentível. Para a abertura, foram 3%. Outra que esteve bastante negativa, eu não percebi porque é que ela abriu com um gap up tão grande, foi a Upstart. 10% de aumento, eu nem sabia. Eu confesso, eu olhei para os índices, olhei para a Rivian, foi aquilo que eu olhei. Eu não olhei para mais nenhuma, porque se eu fosse a olhar, eu fazia disparados com toda a certeza. Mas a grande questão é esta: fez um gap up praticamente acima do máximo do dia anterior. Esta zona é uma zona brutal, certo? É meio por aí abaixo. Até que, caramba, o que é que se passa aqui? Fui ver, a notícia foi que, até está aqui, a Upstart vai reduzir 20% da sua força de mão de obra. A maior parte delas, quando anunciaram isto, o exemplo mais próximo que eu tenho foi a Microsoft, né? Foi a Microsoft ou foi a Google? Eu já não sei qual delas é que foi, mas todas elas fizeram gap downs e depois acabaram por subir. É isto que vocês têm que ter em conta, né? Elas fazem gap downs e depois, quer dizer, é uma notícia bearish e depois sobem. Hoje as coisas estão extremamente voláteis, que é aquilo que eu digo. Eu tive para gerir a Rivian, e já agora isto serve, eu vou-vos mostrar para, creio que foi o Paulo ou o João, onde é que está?
foi João, em que basicamente já esteve para sair, eu também, confesso. Porquê? Porque eu fiquei negativo. E a grande questão é, agora está a subir 6%. E é este o mercado que nós temos, né? A bronca é esta. E aquilo que ela esteve negativo não foi assim tanto, não é? Não foi assim tanto. A questão é, perdeu o pivô. Ontem fez um double bottom, mesmo no fecho, perdeu o pivô. Vamos deixá-la para ela fazer aqui o bounce e depois ver o que acontece. Não é boa política fazer isso. A grande questão é, olhem, se eu tivesse gerido e saído, o que é que acontecia? Eu depois ou ficava frustrado e não olhava mais para ela, ou ficava atento e ia gastar mais, quer dizer, no total devem ser para aí uns 20 euros em comissões para voltar a entrar. Está a subir 6. Vejam esta confusão que está aqui. Eu soubesse que era isto que ia acontecer, eu ficaria quieto, não é? Porque nós não conseguimos romper os 19,79, ou pelo menos fechar acima. Neste dia rompemos e foi sempre a cair. Parece lúcido sem ser a lúcido, né? XPEV, também a mesma coisa. Grande confusão aqui. NIO, vamos ver o que é que isto vai dar. Tesla está aqui há 3 dias, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Para já, eu não estou bear nem bull, eu estou cauteloso. Não vai haver muitas que eu vá gerir, eu vou sempre gerir uma ou outra, é esse o meu intuito. Principalmente aquelas que são mais voláteis são as mais difíceis de gerir, mas no final são aquelas que compensam gerir por causa do tamanho das quedas, não é? Mas a Apple fez um novo mínimo, está a fazer suporte, está muito distante da moving average, ou seja, os 140 estão a 3 dólares. Mas vamos ficar assustados enquanto ela está a fazer esta subida? Honestamente, não. A Google ainda não conseguiu romper esta zona. Microsoft, e vocês veem que a maior parte delas tem aqui uma linha bem definida. Depois destes trambolhões, ela está a subir. Amazon não consegue mexer daqui. Amanhã as coisas podem simplesmente romper e voltar cá para cima para os 120. São 20% de aumento, de potencial aumento que ela tem. Não acontecerá num dia, não se esqueçam. A Enphase vai apresentar resultados quando? 7 de Fevereiro, ainda falta muito. Está a tentar, para já não tem nada especial este movimento, a First Solar está completamente diferente. Não se esqueçam que a Enphase fornece componentes para indústria, digamos assim, também para consumidores, carregadores, acumuladores, aquilo que quiserem. E há muitas que estão a dizer que o consumo está a baixar. É expectável, aquilo que nos interessa vai ser o outlook, né? Porque a realidade é esta. O último trimestre do ano 2022 pode ter sido bom. E se eles disserem que os próximos tempos as coisas poderão não ser assim tão boas, os movimentos destas são. Vocês olham para a Enphase e dizem o movimento delas é de loucas. Agora, tem alguma coisa de errado a fazer aqui posições longas, não é? Imaginem, eu quero comprar 100 ações. Compro, vamos supor, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, depois fico quieto. Fico quieto para quê? Porque quando ela começar a comprar, eu voltar a comprar 25 quando ela ultrapassar a resistência seguinte. Ou seja, no caso, o meu plano poderia ser comprar aqui 25, comprar aqui 25, comprar não aqui, mas um bocadinho mais abaixo, outras 25, que ela pode voltar aos 130, e se ela voltar aqui, eu compro aqui as 25 que não comprei antes. Se ela bater e começar a subir, eu compro mais acima, não há problema nenhum. A grande questão é esta. Em termos de movimento de retracement, já estamos nos 123%. E ela tem uma amplitude muito, muito grande. Daqui até aqui são 43%. E se nós achamos que ela não faz isso muitas vezes, é só olhar para ela, né? Ela faz isso muitas vezes. Muitas vezes. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. Apanhámos aqui uma fase péssima desta cotada. Agora vamos ver se ela aguenta ou não. Já agora, para terminar, a Tilray está quieta.
É daquelas que eu digo assim, caramba, então estas daqui não mexem. As loucas não estão a mexer, literalmente. Está aqui quieta. Será uma boa aposta se ela começar a romper os 3,40, sem dúvida. As petrolíferas hoje estão positivas, principalmente com a apresentação da CVX, a Chevron, que não se esqueçam, apresentou resultados, não é? E aquilo que fez veio cá para baixo, ok? Mas os resultados foram brutais na mesma. Espera aí, eu tenho a ideia que uma apresentava, ou apresentou hoje. Onde é que está? Exxon. Fez gap down também. Provavelmente deram um guidance mais fraco. É normal. A grande questão é, os resultados foram brutais. Está numa zona de suporte. Nada de relevante. Todas elas estão muito parecidas. A banca também não está a mexer. Tudo muito quietinho. Vamos ver o que acontece esta semana. Há muita gente a falar que as de reopening na abertura do mercado depois do feriado na China, que vai criar mais inflação, porque o consumo vai aumentar, etc, etc. É ver para crer, porque, quer dizer, mesmo uma semana de férias, porque é que agora é que vão começar a consumir mais? Sinceramente. Mas a Baba ontem caiu, hoje fez um novo mínimo, está a tentar voltar para cima, vai apresentar resultados no dia 1 de fevereiro, ou seja, amanhã. Pode ir para o céu, como pode ir para o inferno. Tão simples quanto isso. Tenham isso em conta, mesmo a JD, né? E a Pinduoduo, que tem estado a fazer uma subida brutal. De resto é isto. Não há muitas alterações àquilo que nós temos falado. Como é óbvio, temos tido movimentos bruscos. Né? Olhem para a Intel. A Intel fez um gap down. Eu nem sabia que ela acabou por subir. Quanto é que ela subiu? Face à abertura. Veio aqui esta zona de suporte. Ainda subiu 5%. E agora está aqui, à espera. Né? Na zona desta resistência aqui, está à espera. Está à espera de quê? De boas notícias ou más notícias. E as boas notícias vai trazê-la cá para cima. As más notícias vai trazê-la aqui para baixo. Se quiser expor à lotaria, já sabe. Apresentação de resultados e Fed é tudo a mesma coisa. Bons negócios a todos e até amanhã.